Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à nossa live. Meu Deus do céu, como eu tava com saudade de vocês, eu tava com muita saudade de estar aqui, tô me sentindo emocionada, tô me sentindo energizada. Olá, por favor, chega mais, fica à vontade, porque hoje a gente vai falar sobre tristeza, hoje a gente vai falar sobre fim de relacionamento, a gente vai falar como lidar com esse momento tão delicado que é o fim de um relacionamento, como lidar com a tristeza, como lidar com o luto, como lidar com a saudade de voltar, como lidar com tudo que acontece depois que a gente resolve colocar um ponto final em uma relação. Bom, sou Tati Lau, que tô aqui para vocês, completamente entregue, 100% feliz de estar aqui com vocês. Modéstia à parte, sou perita em fins de relacionamento, porque hoje eu contabilizei quantos relacionamentos eu tive, só para que vocês entendam a minha expertise. Mesmo antes de me tornar coach de relacionamento, mesmo antes de me tornar coach de autoconhecimento, de autoestima feminina, de liberdade emocional, eu namorei muito nessa vida, eu conheci muito boy diferente, eu já tive num total de 6 namorados sérios que me pediram em namoro com toda pompa e circunstância, e já tive muitos rolinhos também nessa vida, muito peguete, muito ficante sério. Então, já terminei muitos relacionamentos, já tive que botar um ponto final e lidar com esse luto em muitas situações, em muitas circunstâncias da minha vida, mesmo antes de me tornar coach. Então, além da expertise profissional, além de entender de inteligência emocional, de entender de tristeza, de entender de autoestima feminina, de entender de relacionamentos, eu vivi isso, meus amores, na minha pele. E eu sei o quanto dói terminar um relacionamento. Eu sei o quanto dói terminar um namoro, porque já terminei vários. Eu sei o quanto dói a gente ter que se afastar de uma pessoa que a gente gosta, porque a gente foi chifrada, foi desrespeitada, foi rejeitada por aquele boy. Eu já passei por isso mais de uma vez na minha vida. Eu sei o tanto que dói terminar um casamento com filhos. Sim, já fui casada, tenho um filho que hoje tem 9 anos, então eu sei exatamente como dói colocar um ponto final na relação, independente do que aconteça. Com filhos ou sem filhos, com bens ou sem bens, um namoro ou um casamento. Eu já tive que lidar com esse luto e com essa dor por inúmeras circunstâncias, quando eu tinha 13, 14, 15 anos, quando eu era adolescente, quando eu era jovenzinha, com meus 20 e poucos anos, eu lidei muito com isso. E agora, na minha fase madura, porque, gente, sou muito madura, esse ano eu completo bem vividos 34 anos, e tô vivendo hoje a minha melhor fase, porque justamente eu consegui compreender em relação a como lidar com essa dor. E antes de falar sobre a dor da perda, antes de falar sobre o luto pelo fim de um relacionamento, eu quero que vocês compreendam a tristeza. Eu, inclusive, na semana passada, havia marcado com vocês um encontro para falar sobre tristeza. Porque sim, meus amores, eu passei por um momento de tristeza na minha vida nessas últimas semanas, que inclusive foi um momento de tristeza muito parecido com o momento que a gente perde quando a gente termina uma relação. Tati, como assim? Por que eu resolvi não falar de tristeza de uma forma genérica e falar de tristeza após o fim de um relacionamento? Porque essas são as nossas principais dores, meus amores. Mas eu quero que vocês compreendam que a tristeza tem uma só fonte. A emoção da tristeza, ela vem da sensação de perda. Então compreendam que independente do amor que você tenha por esse boy, porque eu aposto que você ama ele sim, mas vamos supor que essa relação já está desgastada e que você já não olha para ele com tanto amor, com tanto tesão, que você já não mais admira ele como você admirava no começo. Mesmo assim, o fim vai ser triste. Vamos supor que ele se tornou um boy lixo ou ele sempre foi, só que você não está mais apaixonado e começou a enxergar a realidade. Compreenda que todo fim será triste, por mais que você esteja odiando esse cara, por mais que esse cara esteja te esculachando, te humilhando e que você inclusive tenha nojo dele.
saiba que terminar com esse cara vai ser triste do mesmo jeito. Então, o luto e a tristeza é algo que é inevitável. Se você ama ou se você não ama, você vai ficar triste com o fim desse relacionamento. Então, o primeiro passo para lidar é aceitar a tristeza. E eu sei que muita gente gostaria de entrar aqui na nossa live junto comigo para saber como não sentir tristeza. Tati, eu tô aqui porque eu não quero sentir tristeza. Eu quero terminar esse relacionamento fortalecida, eu quero terminar essa relação de cabeça erguida, não quero chorar uma lágrima por esse boy lixo que só me fez sofrer. Meus amores, isso não existe. O primeiro passo para você lidar com a tristeza é entendendo que a tristeza faz parte da vida. Compreendam a tristeza, a ansiedade, o medo, a preocupação, a insegurança, todos esses sentimentos, todas essas emoções que são desagradáveis, elas fazem parte da vida. E conto mais para vocês, elas são necessárias. As emoções negativas, esses estados emocionais que colocam a gente em estado de sofrimento, angústia ou tristeza, eles são necessários. Graças a essas emoções que nós estamos aqui hoje, graças a essas emoções, nós sobrevivemos o quanto espécie. Então compreenda, o segredo não é evitar a tristeza, é compreendê-la. O segredo não é tentar evitar o luto pelo fim da sua relação, mas entender todas as fases, compreender o que você está sentindo, como é que a sua cabeça está trabalhando e começar a usar essa autoconsciência emocional, essa autoconsciência em relação à sua própria vida a seu favor, ao invés de se tornar refém dessa emoção, ao invés de se tornar escrava do desejo que nem você entende de estar junto com aquela pessoa que só te faz sofrer. Compreenda, não dá para ser menos doloroso. Eu vejo muita gente passando anos, décadas do lado de alguém que não faz feliz, sofre todos os dias um pouquinho porque tem medo de enfrentar a ruptura, tem medo de enfrentar aquela fase brusca de dor, porque sim, todo fim vai doer muito. Então você prefere ficar andando todos os dias com um espinho no seu pé do que pegar talvez uma agulhinha ou um bisturizinho ou pagar uma podóloga para abrir aquela carne e tirar aquele espinho que está machucando todos os dias. A gente prefere andar com o sapato apertado todos os dias do que jogar o sapato fora e tentar procurar outro. Compreendam, isso faz parte da vida. E sabe por que isso acontece? Sabe por que a gente se acostuma com relacionamentos ruins e quer evitar o luto do fim dessa relação? Porque a nossa mente tem a capacidade de se adaptar a tudo. Vocês conseguem compreender o que nós estamos vivendo nessa pandemia? Você já se imaginou trancado dentro de casa, não fazendo coisas que você ama fazer? Mudando completamente o seu ritmo de vida, muitas vezes tendo que administrar a vida escolar do seu filho pelo computador? Eu estou vivendo isso há quase 1 ano e meio com meu filho. Se você me falasse se eu seria capaz de me adaptar a essa realidade, eu ia dizer que não. Mas nós temos a capacidade, o nosso cérebro, ele clama por adaptação. Então, todas as vezes que você repete o mesmo comportamento, a mesma atitude todo dia, você se acostuma, por mais ruim que ela seja. Se você está há 10 anos, se você está 6 meses, se você está 3 meses em uma relação, saiba que você já se adaptou àquela pessoa, que você já se adaptou à rotina de vocês, que você já se adaptou ao jeito do outro e todo esse contexto se tornou um lugar conhecido para sua mente. Muitas vezes você acredita que é apaixonada por essa pessoa que está aí do teu lado te esculachando, mas você não é apaixonada, você está adaptada e você se apegou à ideia de estar do lado dela. O nosso ego, entendam que nós somos uma tríade, nós somos o ser, aquilo que nós realmente somos em essência e que nós não conhecemos durante a vida, nós somos mente e nós somos ego.
O nosso ego, ele se identifica, o nosso ego, ele projeta. Por exemplo, o nosso ego acha que a nossa felicidade está numa relação. O nosso ego acha que a nossa felicidade está num relacionamento, num papel social, em dizer que eu sou namorada de ciclano, esposa de Beltrano, como se esse título falasse alguma coisa sobre mim. O meu ego se identifica, se apega. O nosso ego, ele tem uma ilusão em relação à posse. Depois de um tempo, a gente acha que aquela pessoa é nossa. Já observaram? A gente acha que a gente é dela. Meus amores, a posse é uma ilusão do ego. E muitas vezes a gente fica do lado de uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a gente por simples apego. Não é amor. Não é paixão, não é tesão, não é nenhum tipo de sentimento nobre. É apego, é costume, é posse. E nós não queremos terminar essa relação e enfrentar essa fase de luto e de tristeza por isso. Não é por amor, é por projeção. É porque você não quer desapegar desse papel de namorada, desse papel de esposa, desse papel de mãe dos filhos do cara. E daí você fica apegada, você sofre todos os dias porque aquela situação não te faz mais feliz e você não coloca um ponto final, porque você não quer lidar com o fracasso dessa relação. Agora compreendam, quando você termina um relacionamento, eu quero que você se dispa de todo o romance, de todas as histórias da Disney que você assistiu, de todas as novelas românticas de Manuel Carlos, de todos os felizes para sempre. Eu quero que você se desapegue desse ideal que construíram nas nossas mentes, nas mentes das mulheres desde criança, e comecem a ver as relações humanas, os relacionamentos com mais praticidade. Quando a gente observa como é que funciona a dinâmica da nossa vida amorosa, a gente para de sofrer tanto, porque daí a gente sofre a dor do fim daquele relacionamento. Mas a gente não sofre aquela sensação de fracasso, aquela sensação de estar dando tchau pro homem da minha vida. Meu Deus, mas ele pode ser o homem da minha vida, como é que eu vou terminar essa relação? Meu Deus, ele é o meu príncipe encantado, o nosso amor está escrito nas estrelas. O que eu sinto por ele é uma coisa muito diferente, meus amores. Eu tive 6 namorados e eu era completamente apaixonada por todos eles. Eu achava que todos eles eram os amores da minha vida, que eles eram os meus príncipes encantados, que o que eu sentia por eles eu nunca tinha sentido por outro. As nossas emoções, elas podem sim ser traiçoeiras e fazer com que a gente dê uma dimensão muito maior para aquela relação do que o que ela tem. Então, se eu sinto tristeza, tô falando, amiga, tamo junto, não é tu não, somos nós mulheres, nós somos condicionadas a ver relacionamentos e homens dessa forma. Você só repete o padrão da maior parte das mulheres, o padrão que eu repeti desde quando eu tenho 13 anos de idade, que foi quando eu comecei a me relacionar. Projetar a minha felicidade. Obrigada, minha flor. É tudo pra vocês, pra você, pra todo mundo que tá aqui me assistindo. Eu tô aqui por vocês, eu amo estar aqui. Então a gente cria esse padrão e a gente dá uma dimensão para o relacionamento e para o nosso parceiro muito maior do que ele tem na realidade. E essa sensação de perda que faz com que a gente fique triste, porque entenda, todas as vezes que você perder alguma coisa na sua vida, você vai ficar triste. Se você quebrar uma unha, perder uma unha bonitinha que você cultivou, você vai ficar triste. Se você perder o seu emprego, você vai ficar triste. Se você perder o dinheiro num negócio ruim, você vai ficar triste. Compreendam, eu sou fã de vocês, estou aqui por vocês. Compreendam que todas as vezes que vocês perdem alguma coisa, vocês sentem tristeza. Isso faz parte da nossa humanidade. E quanto maior for o significado daquilo que a gente perdeu, maior é a nossa tristeza, maior e mais intensa é a fase de luto.
Então, compreendam que tudo isso é normal, que ficar triste é normal. Tudo depende muito de qual é o tamanho da dimensão que você vai dar para aquela relação. Se você ficou alimentando durante meses, anos, que aquele cara é o homem da sua vida, e eu não estou dizendo que nós não temos que nos entregar. A gente precisa se entregar sim, porque se não for para se apaixonar, se não for para se entregar, se não for para viver realmente o amor com tudo que a gente tem, eu acho que o amor nem vale a pena. O amor é muito gostoso e a gente não tem que viver ele pela metade, não. Só que a gente também não pode ficar dando uma dimensão para ele que ele não tem. Por exemplo, um cara que está me fazendo sofrer. Um cara que me desrespeita, um cara que mente para mim, que me chifra, que me engana, que me expõe, que me humilha. Como é que ele pode ser o amor da minha vida? Por mais que eu esteja tentando me convencer disso, como é que um cara que me esculacha pode ser o amor da minha vida? Quando a gente pensa em amor da vida, a gente pensa em alguém enviado por Deus para fazer a gente feliz, porque Deus quer ver a gente feliz. Todas as vezes que nós não somos felizes, que a gente aceita uma condição de infelicidade, nós não estamos cumprindo o propósito de Deus na Terra, porque Deus não coloca ninguém aqui para sofrer sem propósito. Então, se eu tô do lado de um cara que tá me fazendo sofrer, eu tô no lugar errado. Eu não tenho que estar do lado dessa pessoa. É como se a vida só tivesse sentido com a pessoa que faz mal, como se a gente ficasse incompleta. Mas essa é uma sensação sua. Se você se sente incompleta, saiba que não é a outra pessoa que vai preencher esse vazio que você tem. É um grandíssimo erro que nós mulheres cometemos. Nós nos sentimos incompletas porque a gente não se conhece o suficiente e não se conhece e não se ama e não se valoriza e a gente não se preenche de nós mesmas, a gente não busca a nossa independência, viver do nosso propósito e a gente sente uma necessidade, um vazio que a gente não sabe de onde vem, porque a gente não se conhece o suficiente. E a gente é condicionada desde criança a buscar no outro, num casamento, numa família, numa relação, essa completude que nos falta. Ninguém ensina pra gente nada sobre a gente. Nós não nos conhecemos. Nós não sabemos as coisas que a gente gosta, os sonhos que a gente tem. Nós somos condicionados a seguir um padrão. E o que acontece quando a gente segue esse padrão? Muitas vezes a gente não é feliz e fica pensando, a gente fica se iludindo, fica acreditando que outra pessoa, um relacionamento, vai trazer essa parte que nos falta, mas não traz não. E se você sente esse vazio fora da relação, você vai sentir esse vazio fora dela. E se você arrumar outro cara sentindo esse vazio, você vai transferir esse vazio para aquela relação. E não é obrigação do cara, não é obrigação do boy, não é obrigação do nosso marido e do nosso namorado preencher aquilo que nos falta. Esse é um dever nosso. Mas o que acontece? Muitas vezes um relacionamento pode atrapalhar esse processo. Porque se eu não me conheço, se eu sinto um vazio existencial gigantesco, muito provavelmente eu não vou escolher para estar do meu lado uma pessoa que seja capaz de me fazer feliz. Porque nem eu mesma sei aquilo que me faz feliz genuinamente. Eu escolho qualquer pessoa sem critério, só porque eu tô naquele desespero de viver uma história de amor. Aceito qualquer coisa que o universo manda, porque eu estou desesperada, porque eu quero casar, porque eu quero ter filho, porque eu quero ter uma família, porque eu quero ter um homem que me proteja, porque eu quero um homem com quem eu possa contar financeiramente para não me sentir insegura. E daí o que acontece? O vazio, ele vai se tornando maior a cada dia. Porque essa pessoa que você arrumou não será capaz de trazer as respostas que você busca. Só que daí o que acontece? Eu me identifico com esse sonho de ser mulher, de ser namorada, de ser mãe, de ser esposa. Eu me identifico com esse sonho. Eu projeto naquela pessoa que está me fazendo mal esses sonhos. E eu me apego. E eu crio todo um enredo, toda uma história de amor. E a minha mente, que não quer que eu termine... Sabe por que a nossa mente não quer que a gente termine um relacionamento? Porque a nossa mente é viciada em zona de conforto. A nossa mente é capaz de se adaptar aos cenários mais caóticos. Por que é que vocês acham que existem mulheres que apanham de seus companheiros e permanecem casadas? Meus amores, porque elas têm medo e porque elas se acostumaram a essa condição, por mais horrível que ela seja.
Acontece, é muito triste, mas o nosso cérebro se acostuma até mesmo com situações ruins, com situações de sofrimento. Então, todas as vezes que você estiver do lado de uma pessoa que definitivamente não está te fazendo feliz, enfrenta esse medo. Se conheça, compreenda que você vai sentir saudade do embuste. Você vai sentir saudade dele sim. O seu cérebro está acostumado com a companhia daquela pessoa. Imagine uma pessoa que usa droga. Imagine uma pessoa que é dependente química, que tem uma dependência. E, meus amores, a dependência emocional, ela causa um transtorno e uma dor tão grande quanto a dependência química de drogas, de entorpecente. Nos primeiros dias do luto, após o fim de um relacionamento, eu vou sentir uma dor física. É uma dor que parece que está saindo assim de dentro das minhas entranhas. Eu vou sentir uma ansiedade e uma agitação, uma vontade de ter aquela pessoa de volta que não está no gibi. Isso é normal. Não pense que essa crise de abstinência da pessoa, que essa vontade que a sua mente tem de voltar para o conhecido, significa que é amor. Significa que é paixão, significa que é alguma coisa além de apego. Significa que é alguma coisa além dessa ilusão maluca do nosso ego, de posse. Porque o ego acha que o outro é meu. Eu muitas vezes tenho medo do outro se relacionar com outra pessoa. Deixa o outro, meus amores. E pensa uma coisa que, quando eu penso nisso, meus amores, eu fico muito feliz. Pensa só junto comigo. Esse boy que estava com você te fazia sofrer? Ele te desrespeitava? Te traía? Te enganava? Te esculachava? Não pense você que isso era pessoal, que ele fazia isso contra você, ó. Os comportamentos dele têm a ver com ele e não com você. Então, se ele arrumar outra pessoa, deixa. Não tenha ciúme, não tenha raiva da atual, muito pelo contrário, tenha empatia pela atual. Sabe por quê? Porque a atual vai passar pelas mesmas coisas que você passou. Então, não fica com raiva, não briga, não entra em conflito. E se ele arrumar outra pessoa, sabe o que você faz? Agradece. Porque homem tem a mania de se arrepender. Apronta, esculacha, faz a gente sofrer igual uma cachorra. A gente toma coragem, larga, e depois de 2 semanas, 1 mês, 6 meses, eles voltam igual o cão arrependido, com suas orelhas fartas, seu osso ruído e seu rabo entre as pernas. E como a gente pode estar frágil ainda, a gente acredita naquela lorota, o nosso cérebro, ele quer que a gente volte para o conhecido, ele vai fazer com que a gente foque nas lembranças boas, naquelas 2, 3 lembranças boas, naquele café da cama que ele levou para mim em 98, ao invés de focar em tudo que vocês estavam vivendo nos últimos momentos. Deixa eu ler aqui a mensagem das minhas queridíssimas. Meu namorado me agrediu, eu agredi ele também e terminamos. Ele quer voltar falando que vai mudar e nunca mais isso vai acontecer. Bianca, por gentileza, assista a live de quinta-feira que nós vamos conversar sobre isso. Ele prometeu que ia mudar. Será se vai mudar mesmo? Vamos combinar, vamos conversar sobre isso na quinta-feira às 18 horas. Você não perca, viu? Vamos ver a outra. Nem terminei ainda e já estou aprendendo como lidar dessa vez. Não quero errar e cair nessa conversa de novo. Quando vier dizendo que se arrependeu, entendo. Eu vou falar sobre isso na quinta-feira, meus amores, mas compreendo. O processo de mudança é um processo muito difícil, muito difícil. Eu sou coach e eu trabalho única e exclusivamente com mudança. Então, eu sei o tanto que um processo de mudança é difícil e é doloroso. Não é simplesmente alguém olhar para nossa cara e falar assim, eu vou mudar. E vai mudar. Não é assim que o processo de mudança funciona. Então, compreenda. Então, fique muito, muito assim, resiliente, muito tranquilo, porque não é fácil. Dizer que vai mudar é muito simples. Quem tem boca fala o que quer, meus amores. Agora, o processo de mudança é um processo muito difícil, o buraco é muito mais embaixo e não é simplesmente abrindo a boca para falar que vai mudar que isso realmente acontece. Precisa realmente de um trabalho profundo, de uma autoconsciência profunda e de um comprometimento profundo. Não é tão simples assim. Terminei um relacionamento de 4 meses, voltamos a ficar 2 semanas, encerrei o ciclo, mas estou vivendo um luto porque está muito difícil lidar.
completamente normal. Todas as vezes que a gente tem uma sensação de perda, nós sentimos tristeza. E óbvio, o nosso ego gosta de afago, meus amores, compreendam que nós somos carentes, que o nosso ego gosta de reconhecimento, gosta de mensagenzinha de bom dia, mensagenzinha de boa noite, gosta desse tantinho de coisa gostosa. Natural gostar, eu também gosto, todo mundo gosta. Mas a gente não pode se alimentar disso. Você concorda comigo que uma relação é algo muito mais profundo, é algo muito mais complexo do que simplesmente umas migalhinhas ali que o outro dá para convencer a gente que dessa vez vai ser diferente? Vamos olhar a vida, as relações e a pessoa que está do nosso lado com mais praticidade, que todo mundo ganha com isso. Vamos ver. Meu primeiro amor, conheci em 98. Nesses 23 anos, ficamos várias vezes. Eu vivi uma história assim, Florzinha. Conheci também o meu primeiro amor em 99, com 13 anos. E vivi uma história muito bacana com esse meu primeiro amor. E foi muito bonita a nossa história. E eu quero falar justamente sobre isso, meus amores. Porque o que acontece? Eu não quero que vocês encarem o fim de um relacionamento como um fracasso. Quando a gente encara o fim de um relacionamento, de uma história que a gente viveu como fracasso, é muito mais doloroso. E se dói, o luto dói mesmo. Para que ficar alimentando a dor? Vocês não concordam comigo? Entenda, se você resolver botar um ponto final na sua relação, ou se você botou um ponto final, ou se você está tendo que lidar com a rejeição do outro, se foi o outro que botou um ponto final, compreenda, vocês não fracassaram. Vocês viveram aquilo que vocês precisavam viver e vocês encerraram um ciclo, botaram um ponto final num ciclo que eu tenho certeza absoluta que, independente do que tenha acontecido, foi um ciclo de muito aprendizado para vocês dois. Não interessa se foi desgaste da relação, se simplesmente vocês perceberam que não estava mais fluindo e resolveram colocar um ponto final, tá ótimo, respeito, dignidade, encerrou esse ciclo, bola para frente. Não interessa se ele te botou chifre, se ele te enganou, se ele te maltratou, se ele te tratou de um jeito que você não merecia, se ele era grosso, se ele era estúpido, se ele não dava para você o que você precisava, se ele não preenchia as suas necessidades. Nada disso interessa, as razões não interessam. Até porque se ele não era bacana com você, saiba que isso tem a ver com ele e não com você. Então não se sinta fracassada, só colha o que aquele relacionamento tinha para te ensinar, porque Deus faz com que a gente viva a mesma fase do videogame até que a gente aprenda as lições que a gente tem que aprender. Se eu entro em todo relacionamento, se eu tomo, por exemplo, um padrão de chifre, nossa, Tati, eu sou traída em todos os relacionamentos. Se você está repetindo esse padrão, entenda qual que é a parte que você está contribuindo para a escolha dessas pessoas. Você sim tem responsabilidade. Um relacionamento não começa, não se mantém e nem termina por uma das partes. Sempre são duas pessoas. Ele não começou sozinho e nem vai terminar sozinho, independente de quem coloca o ponto final. E não é um relacionamento fracassado. Não interessa se foi de uma semana, um mês, um ano, 50 anos. Foi um ciclo muito importante. Deus não coloca na nossa vida ninguém que não precisa ensinar pra gente alguma lição. Ninguém erra de endereço nessa existência, então não se sinta fracassada, não se sinta triste, a gente acaba se sentindo quando bota um ponto final, é justamente disso que a gente está falando. Mas não sinta que você realmente perdeu, por exemplo, o amor da sua vida ou algo que você nunca mais vai viver. Sim, nós o tempo todo estamos prontas para viver novas e melhores histórias de amor, caso nós tenhamos a capacidade de observar o que nós fizemos que pode ser melhorado no próximo relacionamento. Deixa eu ver o que minhas seguidoras lindas estão me falando. Terminou porque eu não gostei do que vi no Insta. Já estávamos caminhando para o namoro, porém ele respondia mensagem com flerte. Falei que não gostei e terminou. Me sinto culpada e sofro. Não sofra, querida, não sofra, porque se esse cara ficava flertando no Instagram, saiba que essa aí é só a pontinha do iceberg. Geralmente, uma pessoa que ainda não trai, ela não começa traindo. Ela começa com olhar, ela começa com flerte, ela começa com pedido de WhatsApp, depois ela começa com conversinha, depois ela marca um encontro e depois ela vai parar no hotel.
Então, se o cara que estava junto com você estava junto com você e flertando com outras pessoas na internet, saiba que essa aí é só a pontinha do iceberg e que você pulou uma fogueira, tá bom? Fique feliz e grata porque o universo te mostrou quem ele era e deu tempo de você pular essa fogueira antes do negócio ficar mais sério. Fique muito tranquila que você tomou a melhor decisão. Deixa eu ver aqui. A última vez fazia 9 anos e agora ele voltou. Tinha se separado da mulher e dizendo que sou o amor da vida dele e que me amou a vida inteira. Você tem que observar, por exemplo, você se conhece o suficiente? Essa pessoa é bacana? Essa pessoa atende os seus requisitos? Ela pode te dar a mão e vocês viverem as coisas que você tem vontade de viver sem que você precise abrir mão de quem você é e dos seus sonhos em nome dessa pessoa? Eu acho que se valer a pena, tá tudo certo. A gente tem que ter autoconhecimento e temos que saber analisar aquela relação com praticidade. Ainda mais se é uma pessoa que a gente já conhece. Porque quando a gente conhece uma pessoa nova, é muito simples dela conquistar a gente e de a gente acreditar em tudo que ela fala, né não? Mas pra mim, por exemplo, eu só voltei pra um ex-namorado uma vez na vida. Só uma vez na vida eu voltei pra um ex. E eu tinha terminado com ele porque ele me botou um chifre. Terminei com ele porque ele me botou um chifre e eu descobri. Eu voltei pra ele depois de 7 anos. E sabe o que aconteceu, Bê? Sabe o que aconteceu, amores? Sabe o que aconteceu? Eu não tomei um chifre, não. Eu tomei foi 20. Então, quando a gente já conhece a pessoa e já conhece o padrão de comportamento dela, isso não deve ser desconsiderado, tá bom? E, obviamente, se essa pessoa já se relacionou com outras pessoas, vale muito a pena você analisar qual o tipo de comportamento que ele tinha com a ex, porque não é pessoal, tá bom? Se ele sacaneava a ex, depois de um tempo ele vai te sacanear também. Então, não caia nessa conversa, tá bom? Eu já falei que o processo de mudança é um processo muito difícil. E, Tati, é impossível mudar? É claro que não é impossível mudar. É possível mudar, graças a Deus, que é impossível, que é possível, por isso que eu tenho trabalho, por isso que eu tenho emprego, por isso que eu sou coach. Mas não é fácil. Não é simplesmente falando que vai mudar que se muda. É um processo muito profundo e muito doloroso e a maior parte das pessoas não está disposta a pagar o preço que a mudança tem. Então, não é um simples choro, uma simples conversa fiada que quer dizer que ele vai mudar. Muitas vezes ele quer mudar. Nós vamos conversar sobre isso na quinta, não vou falar. Mas saiba que não é tão simples assim e quem tem boca fala o que quer. Estávamos juntos há 5 anos, brigamos e agora ele está pensando em voltar com a ex, mas diz que ama as duas e que você é sempre o amor da vida dele. Ai, ai, viu? O golpe tá aí, cai quem quer. Ele está tentando me culpar e falando que as filhas estão chorando e vomitando. Olha, meus amores, filhos é uma questão muito delicada. Eu tenho filhos, sei o quanto é delicado. Filhos dentro de um relacionamento, mas uma conduta dessa em relação aos filhos de vocês só prova que ele realmente não tem para te oferecer coisas boas, porque se ele está fazendo chantagem, jogo emocional, alienação parental, mostra a falta de responsabilidade afetiva e o quanto você foi assertiva em decidir seguir sua vida sozinha, meus amores. Quando nós temos filhos, é muito mais saudável para os nossos filhos que nós nos separemos e sejamos felizes do que a gente viva junto e infeliz. Compreendam isso. Filhos não precisam de pais casados. Filhos precisam de pais felizes. Entendam, tá bom? Entendam. E é importante frisar que quando as duas partes estão muito dispostas a fazer o relacionamento dar certo, ele dá, tá bom? Eu tô aqui falando de término de relacionamento quando vocês já esgotaram todas as possibilidades, quando vocês já viveram junto com a pessoa o suficiente ou conhecem ela o suficiente para saber que ela não consegue fazer você feliz e o fim realmente se tornou a única opção, combinado? Quando as duas partes estão com muita vontade de fazer acontecer, pode ser que aconteça, tá bom? Mas não se engane quando a corda arrebentar e ele ficar te prometendo mundos e fundos só porque você disse que vai embora. Aí é outros 500, aí é um papo pra gente conversar na quinta-feira. Deixa eu ver o que mais temos aqui de perguntas. E quando a dependência emocional por conta de um relacionamento abusivo? Essa é uma questão muito delicada e o que eu sugiro é que você procure uma terapia, procure um processo de autoconhecimento, porque se livrar da dependência emocional sem um profissional para te orientar é muitíssimo delicado. Não é à toa que existem profissionais que são especialistas em emoções, em dependência.
Nós não entendemos, nós não aprendemos sobre isso na escola, nós não aprendemos sobre isso muitas vezes dentro das nossas casas. Então, se nós estamos passando por um relacionamento abusivo, o que eu oriento, o quanto profissional, é que você procure um profissional para te ajudar e para te orientar, porque inteligência emocional, autoconhecimento, não é o tipo de conhecimento que a gente aprende em casa, na escola ou na faculdade. Então, se você não está conseguindo se livrar desse momento, dessa pessoa e dessa relação dolorosa sozinha, busque, pelo amor de Deus, um profissional para te ajudar, porque viver desse jeito não é digno. Vamos ver aqui. Colocação perfeita sobre filhos. Obrigada, meu amor. E vindo de você, que é uma psicóloga das mamães, eu me sinto dupla, triplamente lisonjeada. Muito obrigada de coração. Eu acho que com a ex rola o tal do apego que você disse. Meus amores, ó, chegou de tentar entender o que passa na cabeça do outro. Conseguir compreender o que passa na nossa cabeça já é um desafio gigantesco. Já é um desafio muito grande, tá bom? Então, o maior equívoco que nós, seres humanos, vivemos todos os dias é ficar tentando entender o que passa na cabeça da pessoa que tá querendo realmente ficar do nosso lado. Não tenta entender o que passa na cabeça. Ah, ele diz que ama uma, diz que ama outra, eu acho que com a outra é o tal do apego. Não é problema seu. O que ele sente, o que ele pensa, é problema dele. Você tem que se preocupar com o que você sente e o que essa pessoa tá te provocando. O relacionamento com ele, a conversa que você tem com ele, a relação que vocês têm, te traz paz, te traz sossego, te traz tranquilidade? Você se sente segura do lado desse cara? É a única preocupação que você tem que ter. A relação que ele tem com a ex, o jeito que ele se comporta em relação aos filhos, isso aí é um problema dele. Nós não conseguimos entender muitas vezes o que passa dentro da nossa cabeça. É uma ilusão da nossa mente e do nosso ego achar que a gente tem a capacidade telepática de saber o que o outro pensa e o que o outro sente. Então não tentem decifrar esse código. Decifrem o código de vocês, que já é difícil o suficiente, porque a gente não aprende isso na escola, combinado? Então, um cara que tem essa marmota aí com a ex, que fica aí nesse chove e não molha, que fica nesse lenga-lenga aí, sinceramente, você que sabe da sua vida, você que tem que conhecer os seus limites, mas é o tipo de relação, por exemplo, que pra mim não serve, não. Não quero pra mim, não. Quero uma relação que me traga paz e não um homem que não sabe se casa ou compra uma bicicleta. Gente, calma aí que eu tô tentando tirar aqui as palavrinhas da minha cara. Pronto, consegui. Eu tô vendo aqui uma seguidora perguntando se o ex também sofre. Meus amores, todo mundo sofre com a perda. A tristeza é uma emoção que é sentida por todos os seres humanos, sem exceção. Quer dizer, tem os psicopatas também, mas aqui eu tô partindo do pressuposto que nós não estamos nos relacionando com psicopatas, apesar de ser possível a gente se relacionar com um psicopata ou um sociopata sem saber, pode ser. Mas é óbvio, meus amores, que os homens sofrem. Mas cada pessoa, cada ser humano expressa as suas emoções de uma forma diferente. Cada ser humano e cada pessoa, seja homem ou mulher, expressa ou busca uma fuga de um jeito em particular. Mas, sinceramente, se o homem sofre ou não, foda-se, meus amores. Se um relacionamento chegou ao fim, você tem que se preocupar com a sua dor. Se ele tá sofrendo ou não, foda-se. Preocupe-se com você. Você está sofrendo? Se você está sofrendo, cuide da tua dor. Se ele estiver sofrendo, ou se ele não estiver sofrendo, ou se ele estiver pegando outro, ou se ele estiver querendo voltar para você, isso é problema dele. A gente não tem que se preocupar com o que o outro está pensando, com o que o outro está sentindo, com o jeito que o outro vai conduzir o final dessa relação. Como ele vai sofrer o luto dele, como ele vai fazer assim ou assado, tudo isso não interessa. Cuidar da nossa vida, das nossas emoções, já dá trabalho o suficiente para a gente estar se preocupando com o que o outro pensa, com o que o outro sente, o jeito que ele sofre, como ele está conduzindo o final dessa relação. Cada um, Deus deu para cada um uma vida, para cada um cuidar da sua. Olha,
Isso não é falta de responsabilidade afetiva. Se colocar em primeiro lugar e cuidar do seu próprio luto, não é egoísmo, é uma atitude de amor próprio. O jeito que o outro, que é maior e que é vacinado, vai conduzir o término daquele relacionamento é problema dele. E o jeito que ele conduz não quer dizer nada. Ah, ele arrumou outra namorada, quer dizer que ele não me ama. Não quer dizer nada, gente. Cada um lida com a dor de um jeito diferente. Então não quer dizer nada. Ah, se ele não chorou é porque não gosta de mim. Não quer dizer nada. Cada um demonstra suas emoções e vive as suas emoções de um jeito diferente. Você vive do seu jeito e o outro vive do jeito do outro. Isso não quer dizer que sofre mais, que sofre menos, que ama mais e que ama menos. Isso quer dizer que cada um tem um jeito de lidar e a gente tem que respeitar o jeito do outro lidar e cuidar do nosso próprio jeito. Porque depois de passar por um relacionamento tóxico, porque é tão difícil nos reencontrar? Voltar com a autoestima e voltar com o amor próprio, porque nós não aprendemos inteligência emocional, porque a gente não se conhece, porque a gente se identifica com aquela relação, porque a gente tem aquele sonho de princesa de se casar, de ter filho, de ter família, e não que tenha algum problema com isso. Para quem tem esse sonho e ele é genuíno, ótimo. Mas esse sonho, esse condicionamento, muitas vezes, faz com que a gente viva situações inaceitáveis, que a gente aceite o inaceitável dentro de relações tóxicas, abusivas, porque a gente é condicionada a ter a proteção de um homem, a precisar da proteção de um relacionamento para a gente, inclusive, se sentir mulher. E quando a gente perde isso, lembrem-se do significado e da tristeza. Quanto maior o significado, o sonho, a projeção que você tem, maior é a tristeza que você vai sentir. Então, é natural que você se sinta despedaçada se você colocou todo o seu sonho de vida em um relacionamento e ele acabou. Faz parte, se acolha. O grande segredo da dor não é evitar, porque a dor, meus amores, é inevitável. O grande segredo do luto não é tentar não viver o luto, não é tentar não ficar triste. Isso não existe. É compreender as fases que ele tem e principalmente acolher, se acolha. A tristeza, ela é importante para o nosso organismo. Por que nós ficamos tristes? Vocês já observaram os sintomas da tristeza? Qual que é o sintoma da tristeza? O sintoma da tristeza é falta de energia, é indisposição, é a nossa mente, o nosso cérebro desacelerado, os nossos processos criativos travam, a gente não tem vontade de fazer nada. Lembra aí da última vez que você ficou triste? A gente não tem energia pra nada, gente. A gente fica murcha, fica sem graça. É isso. A tristeza serve para que a gente acumule energia. O luto, ele serve para que a gente fique mais paradinha mesmo, recuperando a nossa energia para a fase de superação, para que a gente volte com muito mais energia quando essa fase do luto passar. Então, ficar triste é normal, ficar sem vontade de fazer nada é normal, ficar pensando no outro o tempo todo é natural, pensando no término, tudo isso faz parte. Não pense que isso significa alguma coisa que não seja uma fase que você está vivendo. Não significa que é o amor da tua vida, que o amor de você está escrito nas estrelas, que essa lorota toda que contam pra gente não tem significado nenhum. A tristeza é uma emoção compartilhada por todos os seres humanos e todo mundo vai passar em algum momento. Se não for pelo fim de um relacionamento, vai ser pela perda de um ente querido, vai ser por a perda de dinheiro, vai ser pela perda de uma condição, de um status, vai ser pela perda de uma casa, de um carro. Toda vez que a gente perde alguma coisa, a gente sente tristeza. A tristeza é natural, então não deixe de colocar um ponto final em uma relação que não te alimenta, porque você tem medo de sofrer. Você já está sofrendo, todos os dias. Sofre logo de uma vez na fase de luto e vai procurar uma vida, uma pessoa, depois que você já estiver curada, que seja capaz de realmente te fazer feliz. Após quantas semanas o luto vai acabando, o sentimento é horrível. É horrível. Meus amores, é de cada ser humano. Vai depender do tamanho da importância que aquela pessoa tinha na sua vida. Se você projetou uma ideia de amor incrível, um sonho, um casamento, filhos, família, bisnetos, e se você projetou toda a sua vida e toda a sua felicidade naquela pessoa e você continua acreditando nisso, vai demorar mais. Se for um relacionamento de 10 anos, 20 anos, vai demorar mais. Faz parte, meus amores. Quando eu terminei o meu casamento, que foi um casamento de 5 anos e meio, eu chorei todos os dias durante 6 meses.
Foi horrível, não foi bom, eu não tenho saudade, mas faz parte da minha história. E eu diria que o fim do meu relacionamento e esse luto de 6 meses foi a maior escola que eu já vivenciei na minha vida. Se não fosse essa fase de luto que eu passei, se não fosse os problemas que eu vivi, se não fosse as terapias que eu fiz e os processos de autoconhecimento que eu busquei para que esse luto passasse, eu não teria aprendido as coisas que eu sei e não estaria ensinando para vocês aqui hoje. Então, inclusive, valorizem esse período, porque é um período de muito aprendizado. Mar calmo não faz bom marinheiro, não. Para a gente aprender as lições mais importantes da nossa vida, a gente às vezes tem que superar alguns desafios que são dolorosos mesmo, faz parte da nossa humanidade. Então essa questão do tempo, ela é muito relativa. Deixa eu ver aqui, mais perguntas, após quantas semanas. Como saber se ele está disposto a mudar? Meus amores, a gente vai conversar sobre isso na quinta-feira, às 18 horas, então não percam, pelo amor de Deus, porque eu estou percebendo que muitas das minhas seguidoras maravilhosas e lindas estão passando por esse mesmo momento. Será que ele vai mudar? Será que ele não vai mudar? Será que eu acredito? Será que eu não acredito? Será que eu volto? Será que eu não volto? Será que eu vou me lascar de novo? Será que eu não vou me lascar de novo? Todas essas perguntas e todas essas respostas, quinta-feira, às 18 horas, aqui junto comigo no Instagram e no Facebook. Bom, como lidar com o luto afinal de contas, Tati? Primeiro, compreenda que ele vai acontecer. Independente do que está te fazendo terminar esse relacionamento, o luto ele vai acontecer e ele é inevitável. Mas é muito melhor passar por essa fase de luto do que ficar sentindo dor e sofrendo todos os dias por uma pessoa que ou não te merece, ou que essa relação já desgastou, ou vocês simplesmente não se fazem mais felizes porque começaram a andar para direções opostas na vida e o ciclo se fechou. Então, compreendam, meu ex já está com outra, mas vem atrás de mim. Pois é, menina, coitada da atual. Eu tenho a maior empatia pelas atuais. Tem gente que tem raiva da atual, eu tenho a maior empatia. Porque eu sei que ela vai viver a mesma coisa que eu vivi, e eu sou amiga da mulherada, eu tô junto com a mulherada, então eu sinto muito mais empatia pela pessoa que eu sei que vai viver as mesmas coisas que eu vivi, do que raiva de uma pessoa que está sendo inocente e muitas vezes está acreditando em coisas que eu também acreditei em tempos de outrora. Então tá tudo bem, você pulou uma fogueira, isso é um livramento, agora bora cuidar desse coraçãozinho e se preparar para alguém que realmente te mereça. Então o que a gente faz na fase do luto, meus amores? Primeiro, entenda que ele vai acontecer. Segundo, se acolha, não resista, viva o luto intensamente, se tiver que chorar, chora. Se tiver que, na hora do término, xingar, xinga. Se faz aquilo que você sente que tem que ser feito, porque o sentimento da tristeza, ele provoca realmente um turbilhão dentro da gente. Então, viva, se acolha, se entenda, se dê esse tempo. Não pula no colo de outro homem. Muitas vezes a gente quer tapar aquele buraco emocional com outra pessoa, mas outra pessoa não é capaz de tapar esse buraco. Então não pula no colo de outro homem, porque você só vai transferir o problema, você não vai resolver. Então entenda, se acolha, se dê um tempo, respire fundo, corte os vínculos. Meta de vida, aprender, pensar e agir igual você um dia. Que maravilhosa. Obrigada, meu amor, mas fique muito tranquila, fique muito resiliente, porque essa minha mentalidade e as minhas atitudes foi algo que foi construído. Eu venho construindo essa mentalidade, esses comportamentos há 4 anos, há 3 anos e meio. Eu não era assim. Eu comi o pão que o diabo amassou na mão de homem durante 20 anos, não, que eu comecei com 13. Durante 17 anos eu sofri muito. Eu fui muito traída, eu fui muito humilhada, eu vivi situações de abuso psicológico, sofri até algumas situações de abuso físico. Eu era exatamente como vocês. Exatamente. Eu sofria, eu chorava e achava que a minha vida estava na mão dos meus namorados e dos meus relacionamentos. Eu construí essa mentalidade, essa forma de pensar que hoje eu ensino. Não é algo que nasceu comigo não, tá? Sou canceriana, naturalmente romântica, intensa, apaixonada. Mas dá para viver o melhor lado dessas emoções e é isso que eu quero ensinar para vocês. Eu não quero que vocês evitem a paixão e evitem relacionamentos, muito pelo contrário. Eu quero que vocês construam relacionamentos que realmente valham a pena. É isso que eu quero. Então,
Acolha o seu sentimento, corte os vínculos, apare as arestas. Como cortar vínculos quando se tem filho pequeno? Faça acordos. Quem vai ficar com a guarda? Como serão as visitas? É uma guarda compartilhada? A guarda vai ficar só com a mãe? Vai ficar com o pai? Qual que vai ser a pensão? Pronto, faça um acordo. Não fique conversando sobre o relacionamento que não deu certo. Não dá corda para o ex ficar, por exemplo, se aproveitando da paternidade para tentar se reaproximar de você, querendo frequentar talvez a sua casa, se vocês não têm mais essa liberdade. Eu, por exemplo, não frequento a casa do meu ex-marido, nem o meu ex-marido frequenta a minha casa. Ele busca o meu filho aqui na porta, o meu filho passa as férias com ele porque ele mora em outra cidade. Tem que estabelecer limites e respeitar. Eu, no final das contas, acho muito simples lidar com o ex, mesmo tendo filhos. A minha relação com o meu ex é muito tranquila. E outra coisa que é muito importante é a gente botar um ponto final no relacionamento com maturidade. Independente do que aconteceu. Ah, Tati, mas ele tomou chifre. Eu tomei chifre, ele me sacaneou, ele mentiu, ele me passou a perna, ele me deixou num prejuízo financeiro. Não interessa o que aquela pessoa fez com você. O que ele fez tem a ver com ele, não tem a ver com você. Então não termine essa relação de forma conflituosa, por mais difícil que seja. O conflito é igual você tentar apagar o fogo com gasolina. Se você ficar xingando, fazendo barraco, brigando, falando mal dele para todo mundo, pode ter certeza que você está alimentando esse luto. Você não está se livrando dele, não. Quanto mais revoltada, quanto mais ódio, quanto mais você briga, xinga, faz barraco, dá chilique, mais você está alimentando esse sentimento e mais você está alimentando essa dor. Então, independente do que tenha acontecido, seja uma mulher madura e coloque um ponto final como alguém que encerra um ciclo, sem babado, sem confusão e sem gritaria. Porque quem vai sofrer com isso é você. Não pense que você vai fazê-lo sofrer ou que você vai ter alguma satisfação caso ele sofra mais. Não. Isso é ilusão do seu ego. Se você não quer sofrer, não alimente o sofrimento com conflitos e brigas. Eu vivo comendo pão que o diabo amassou em 23 anos e não consegui aprender ainda e nem parece que sou escorpiana. Quem manda ser intensa. Também sou super intensa, é normal, faz parte. Se isso faz parte da sua identidade, aprenda a lidar com a sua intensidade. Não tenta excluir e não tenta mudar aquilo que te faz única. Aprenda a lidar com ela. Eu, por exemplo, meus amores, sou muito ansiosa. Tati, como é que você é treinadora de inteligência emocional? Como é que você é coach e você é ansiosa? Eu não tenho medo de ser vulnerável. Eu tô aqui para mostrar para vocês que eu sou real, que eu vivo as mesmas coisas que vocês vivem. A única coisa que me diferencia é ter entendido, é ter colhido essas lições e ter desenvolvido algumas habilidades. Mas sim, eu sou ansiosa e eu tenho que lidar com essa ansiedade todos os dias. E graças a essa ansiedade que eu sei as coisas que eu sei hoje. Então tá tudo bem também, tá bom? Não tem problema ser intensa. Contanto que você não se torne escrava da sua intensidade. Então corte os vínculos. Terminou o relacionamento? Pro luto ficar mais fácil, corte todos os vínculos. Se vocês têm filho, resolvam as questões práticas e sigam. Se vocês têm bens, dividam os bens. Se vocês são casados, se separem, se divorciem. Não mantenham vínculos desnecessários. Se vocês não têm nada disso, se vocês só têm um namoro ou uma união estável, vai cada um para sua casa. Para de seguir em rede social, para de seguir a família. Converse com os amigos e com os familiares e diga que você não quer mais saber daquela pessoa. Porque todas as vezes que você fica stalkeando, cuidando da vida dela, fazendo um perfil fake para olhar a vida dela, ou quantas pessoas curtiram a foto dela, você tá pegando água e molhando a plantinha do seu luto. Você tá alimentando seu sofrimento. Isso não faz nenhum sentido, meninas. Não façam isso. Para de seguir. Apaga as mensagens. Já viu a mania que a gente tem de pegar a mensagem e ficar lendo as mensagens de 2017? Ai, olha, em 2017 ele falou que meu cabelo tava bonito. Passou 4 anos me esculachando, botando um monte de chifre, mas em 2017 ele disse que o cabelo tava bonito. Acho que ele é um cara top. Tenha santa paciência, né, meninas? Então, apaga logo as mensagens, apaga os direct, apaga os e-mails, acho que ninguém mais manda e-mail. Apaga o WhatsApp, apaga o número do boy do seu celular, corta os vínculos desnecessários. Se você sabe que ele frequenta lugares, deixa de frequentar por um tempo, corta o vínculo. O nosso sofrimento é igual uma planta. Se a gente ficar regando,
ele cresce. Se a gente parar de regar, ele morre. Às vezes demora uma semana, às vezes demora 6 meses, como demorou comigo, às vezes demora mais tempo, às vezes demora anos, mas não tem sofrimento que dure para sempre. E acreditem, o sofrimento para se livrar dessa relação que não está te fazendo bem vale muito mais a pena do que o sofrimento que você vive estando dentro dela. Então toma coragem, eu garanto para você que você não vai se arrepender se você fizer esse processo direitinho. Então, corta os vínculos. Busca nesse período a sua individualidade. Busca se conhecer. Compreenda quais foram os padrões, seus padrões de comportamento que colaboraram para que essa relação não desse certo. Você também participou desse fim. Você também participou do fim desse ciclo. Então, compreenda o que você fez. Será que eu sou insegura demais? Será que eu sou ansiosa demais? Será que eu projetei nele a minha felicidade, os meus sonhos de vida? Faça essa investigação. Se conheça, se compreenda. Compreenda como suas emoções funcionam. Entenda, a sua mente vai querer voltar para a zona de conforto. Ela vai querer. Então, ela vai fazer com que você se lembre daqueles momentos bons. Vai fazer com que você lembre daquele dia que ele falou isso. Daquele dia que ele levou café na cama. Daquele dia que ele foi todo romântico e levou uma flor para você que ele catou no jardim. É nisso que a sua mente vai focar, porque a sua mente quer que você volte para aquele ambiente conhecido, por mais desconfortável que esteja. Então, tenha essa autoconsciência. E de vez em quando o ex não arruma outra, que acontece, e a gente tem que agradecer quando ele arruma outra, meninas, não reclamem, é uma verdadeira bênção, porque geralmente quando ele arruma outra, ele deixa a gente em paz, a gente consegue esquecer ele com mais facilidade. Agora, se ele não arruma, ele vai começar a sentir saudade, porque geralmente a gente é maravilhosa, geralmente a gente cede demais, geralmente a gente faz as vontades, geralmente a gente quer estar naquele relacionamento, e ele vai sentir saudade, é claro que ele vai sentir saudade. E como a gente está vivendo essa fase de luto, onde as nossas emoções, elas estão bagunçadas e o nosso raciocínio também fica bagunçado, a chance da gente se fragilizar e acreditar em palavras e promessas vazias é muito grande. Então é muito melhor você se blindar, entender que isso pode acontecer. Pode acontecer de você ficar triste, pode acontecer dele pedir para voltar e pode acontecer de ser uma furada. E quando você compreende essas fases do luto, você vê elas acontecendo. Esse é o período que eu fico triste. Esse é o período que ele pede para voltar. Esse é o período que já está começando a passar a dor. Esse é o período que eu estou me conhecendo. Você vai entendendo as fases que você está passando. Acreditem, faz com que doa um pouquinho menos. O que você acha depois de um término? Mudar de cidade para recomeçar a vida nova, respirar outros ares e conhecer gente nova? Meus amores, para quem tem a oportunidade de fazer isso, eu acho incrível. Mas eu acho que é dar muita moral para um homem você se mudar de cidade somente por causa dele. É uma coisa que você já tinha vontade de fazer? Por exemplo, nossa, Tati, eu era doida para fazer um intercâmbio, eu era doida para morar fora do país ou para ir morar na beira da praia. Eu só não fui porque eu comecei a namorar e o meu boy não podia ir. Agora que nós terminamos, eu vou realizar esse grande sonho. Eu acho muito bacana e eu acho, inclusive, que a gente tem que começar a fazer todas as coisas que a gente tinha vontade de fazer e não fazer por causa dele. Agora, se você quer mudar de cidade e mudar de ares somente para pegar aquele problema e esconder debaixo do tapete, não vai adiantar. Então, pense direitinho nas razões de você querer mudar de ares. É por você ou porque você acredita que um novo lugar vai preencher um vazio que você está sentindo? Eu quero que você se autoconheça e compreenda as razões de você estar querendo mudar de cidade. Mudar de casa eu acho muito válido. Se você é casada, por exemplo, se separou, mudar de casa é muito válido, porque talvez a história do casal traga alguns gatilhos. Quando eu deitei na cama, eu lembrei de um dia tal. Quando eu fui na piscina, eu lembrei daquele dia tal. Quando eu tô na cozinha preparando meu café, eu lembro de quando a gente morava junto e é muito doloroso para mim. Entendam, meus amores, o local onde você mora traz sim gatilhos mentais. Por isso que é importante parar de seguir,
parar de trocar mensagem, apagar o contato da pessoa, porque todas as vezes que você fica exposto a algo que te faz lembrar da pessoa, você sofre. Então, quem tem a oportunidade de mudar de casa, eu acho super válido. Crie novas lembranças, conheça novas pessoas. Agora, mudar de cidade é uma decisão mais profunda e eu não acho que vale a pena mudar de cidade caso você enxergue que essa é a solução dos seus problemas. Não. Se for um sonho que você queria realizar, vá. Agora, se você está fugindo dessa situação, a mudança não vai adiantar, tá bom? Daí você tem que resolver os seus problemas de outra forma. Deixa eu ver aqui mais mensagens. Faz 13 anos que eu tenho o sonho de morar em outra cidade, não fui na época que tinha filho pequeno. Menina, vai sim, senhorita, vai viver tua vida. Se teus filhos estão criados, vai se conhecer, vai conhecer novas pessoas, vai viver experiências, vai construir novas lembranças. Nesse caso, eu acho muito válido e você tem todo o meu apoio. Depois você vem contar pra gente como é que foi essa experiência incrível de morar em outra cidade. Bora ver se tem mais. Ao contrário, ele continua porque diz que não consegue se desligar de mim mesmo estando com outra. Não me larga de mão. Porque você é maravilhosa, né, amiga? Com certeza você é maravilhosa e é difícil mesmo para alguém que talvez não foi bacana compreender que te perdeu, mas o choro é livre, né? Deixa ele. Você faz muito bem de se manter forte, porque quando a gente dá uma, duas, três, quatro chances para a pessoa fazer a gente feliz e ela não faz, é porque definitivamente ela não merece ocupar lugar nenhum na nossa vida. Resumindo, para que a gente faça aí um apanhado geral de como lidar com o luto, é entender que ele vai acontecer, é compreender as fases do luto, a fase da tristeza, a fase de querer voltar, a fase de dar um desespero, uma crise de abstinência e a fase dessa dor ir diminuindo aos poucos. Corte os vínculos, se conheça, se compreenda, acolha esse momento, se permita sentir, porque você está sendo humana, você não está sendo fraca. E espera pacientemente e busque viver experiências que você tem vontade, que você não vivia por causa do seu relacionamento. Se conheça, se acolha, se ame, não pule no colo de outro homem antes de resolver os seus próprios problemas, de curar as próprias feridas, para que você não transfira essa dor para outro relacionamento e não repita esse mesmo padrão. E de resto, meus amores, vai ser feliz. Ser solteira é bom demais. Encontre prazer na solitude, encontre prazer na solteirice. Manda uns directs aí para uns gatinhos. Conheça gente nova, se permita, saia, conheça, viaje, fique junto com as suas amigas, toma um vinhozinho na terça-feira, faz uma viagem de última hora, marca de encontrar um boy que você era doida para conhecer e não tinha tido nunca a oportunidade. Encontre prazer em estar sozinha. Obrigada, minha flor. Foi incrível para mim estar aqui com vocês. Meus amores, nesse momento atual eu estou sozinha. E eu estou vivendo a fase mais encantadora e rica da minha vida. Porque quando a gente está dentro de um relacionamento, geralmente a gente gasta muita energia para fazer aquilo dar certo. E a gente, às vezes, não tem energia para trabalhar, para buscar nossa independência, para prosperar financeiramente. Então, eu aproveitei essa minha fase de solteirice, de solitude, para dar um upgrade na minha carreira, para passar por muitos treinamentos, para fazer muitos cursos, para trabalhar muito, porque eu amo trabalhar, para ficar muito grudadinha no meu filho de 9 anos. E hoje, em 2021, eu já me sinto pronta para um novo relacionamento. Não sou desesperada por mas no dia que surge uma pessoa legal que faça o meu coração bater, eu já tô curada, eu já tô pronta. Mas enquanto isso não acontece, eu não vou projetar minha vida nessa relação. Eu vou simplesmente viver com tudo que eu tenho, é porque isso é abundância. Abundância não é focar naquilo que me falta, naquela pessoa que me falta ou naquele relacionamento que me falta. Abundância é simplesmente se conectar com aquilo que a gente tem agora. E se você tá sozinha, tá solteira agora, comece a observar e curtir todas as coisas boas que esse momento da sua vida te traz. Combinado? Essa live foi tudo que eu precisava, me ajudou muito, que live maravilhosa, amei, já está me dando forças para continuar seguindo minha vida. Fico muito feliz, espero que vocês tenham aproveitado o máximo, a live vai ficar salva. Se você conhece alguém que está passando por esse momento ou que está aí
vivendo um relacionamento ruim, quer botar um ponto final e não tem coragem, compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa demais. Meus amores, considero essa live encerrada. Um beijo no coração de todas. Agora eu queria falar aqui com a minha ex-sogrita, tia Lena, e perguntar se ela já chegou de viagem e se eu já posso buscar meu filhote. Posso, tia? Já tá em casa? Queria buscar meu bebê, tô com saudade dele. Ai, meu Deus. Se não for o meu próprio bebê que pegou o celular da vovó e tá assistindo a live da mamãe. Tia, você tá por aí? Acho que minha ex-sogrita entrou e deve ter saído, que não tá me respondendo. Assista de novo, meu amor. Aproveita, porque esse conteúdo aqui foi gravado todinho pra você, tá bom? Um beijo no coração de todas, meninas. Fiquem com Deus. Ah, tia, que bom. Então, vou ficar aqui em casa esperando, tá bom? Um beijo. Amo vocês. Fiquei sumida por um tempo, porque eu estava passando por uma fase de luto, me recuperando do meu dentinho, que estava prejudicado, estava sentindo muita dor, estava triste, porque sentir dor entristece a gente. Mas vivi o meu luto intensamente e tô aqui cheia de energia para vocês, tá bom? Um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e estejam sempre comprometidas com vocês e com as felicidades de vocês, porque não tem nada mais importante do que isso. Não tem nenhuma pessoa e nenhum relacionamento que seja mais importante do que a sua felicidade, tá bom? Beijo!